Olá, bom dia a todos. Queria agradecer o convite da OPT e, em especial, a organização da minha querida parceira de centro cirúrgico às terças-feiras, doutora Regina Selle, que me deu a incumbência de falar um pouquinho sobre neuroproteção. E o nosso tema é, uma vez não controlada a pressão com timolol, qual mudança eu posso fazer pensando em neuroproteção? Me apresentando novamente, eu sou a Luciana, eu sou a responsável pelo glaucoma da Visclin. Bom, todos sabemos que o glaucoma é uma neuropatia degenerativa, onde há perda das células ganglionares da retina. E apesar da redução da PIL, a evidência é que a morte dessas células ainda continua mesmo que a gente reduza a pressão. Portanto, para ter a neuroproteção, um tratamento independe da PIL, precisa prevenir a morte celular. De duas formas, diretamente pela proteção das próprias células ou indiretamente pela neutralização dos efeitos das toxinas geradas por essa morte. E para uma substância ser considerada neuroprotetora, ela precisa de 4 critérios. Primeiro, que haja receptores dessas substâncias no tecido-alvo, que haja penetração adequada a níveis farmacológicos no vítreo e na retina, que induza mudanças intracelulares que aumentem a resistência neuronal ou interrompa o mecanismo de apoptose e que demonstre eficácia em estudos clínicos. Já há algum tempo, vários estudos têm tentado encontrar uma substância que preenche esses 4 critérios. Em especial, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a brimonidina e a dorzolamida, que são as medicações que a gente usa hoje muito na prática clínica, em isolado ou em associação a outras medicações. A brimonidina é um agonista seletivo do receptor alfa-2 adrenérgico. Em culturas de células retinianas, ela aumenta o metabolismo e promove o crescimento neuronal. Reduz o acúmulo de glutamato e bloqueia os receptores do aspartato. Portanto, ela preserva a morfologia, densidade e o número de axônios totais do nervo óptico. Esse estudo de 2005 demonstrou, através do GDX, que a medida da espessura da camada de fibras nervosas da retina teve uma menor perda ao uso da brimonidina após 12 meses de tratamento em pacientes com hipertensão intraocular do que em pacientes com timolol. Já a dorzolamida é um inibidor da anidrase carbônica do tipo 2. Sabe-se que ela reduz a produção do humor aquoso no corpo ciliar, diminui o metabolismo retiniano por alterar a expressão de moléculas antiapoptóticas e sugere-se que aumente o fluxo sanguíneo retrobulbar. Portanto, essa medicação teria uma ação direta e indireta na neuroproteção. Esse estudo de 2008 demonstra que a expressão de moléculas antiapoptóticas e de mudanças neuroretinianas aconteceu na associação de timolol e dorzolamida quando diminuída a pressão intraocular. Já esse segundo estudo de 2012 demonstra justamente a presença, a expressão da anidrase carbônica do tipo 2 através da regulação das proteínas retinianas quando usado o timolol, quando usada a dorzolamida. Portanto, baseado nos conhecimentos que a gente tem, no acesso que a gente tem hoje a essas substâncias neuroprotetoras, eu vou demonstrar esse caso, que é um paciente meu já há alguns anos, um paciente bem diferenciado, masculino, 53 anos, diferenciado no sentido de conhecimento e adesão ao tratamento,
apesar de que, como ele mora fora de São Paulo, eu consigo vê-lo apenas uma vez ao ano. De antecedentes pessoais, ele fez uma cirurgia refrativa, chegou ao consultório em 2012, com histórico de pio elevada, ele não sabe valores, porque ele veio encaminhado por um especialista em glaucoma, já em uso de timolol 0,5%. Em primeira consulta, através da sobrecarga hídrica, a gente determinou uma pressão máxima de 14,12, paquimetria de 437 olho direito, 491 olho esquerdo. Ele apresentava essa retinografia, onde a gente vê um nervo óptico alterado, um nervo óptico miópico, já com uma atrofia peripapilar. Apesar de que a escavação se apresente mais pronunciada do lado esquerdo, o que chama a atenção, vocês vão ver no decorrer do caso, é o olho direito, que era o olho de melhor visão. No campo visual, olho direito, um aumento da mancha cega, um escotoma relativo arqueado nasal superior, uma depressão inferior, e o olho esquerdo, essa imagem arqueada, preservando a linha média e com um MD bem mais profundo do que o olho direito. Mantivemos na época a mesma medicação e o paciente, apesar de aderir ao tratamento, difícil de aderir aos retornos, voltou em 2013 com uma pil, usando timolol regularmente, com uma pil de 16 e 13. Apresentou essa evolução das imagens no nervo óptico, onde se evidencia aqui um aumento da escavação inferior no olho direito. Essas são as imagens comparativas 2012 e 2013. E esta imagem no OCT, onde o olho esquerdo, apesar de mais alterado, apresenta melhor padrão nos quadrantes do que o no olho direito. Optou-se, então, já que houve uma alteração pressórica e uma alteração na imagem retinográfica, entrar com uma associação de timolol e dorzolamida. 15 dias depois, ele voltou ao consultório com uma pressão de 13 e 11. Na evolução desses anos do campo visual, aqui à esquerda a gente percebe de 2012, os dois campos visuais de 2012, depois 2013, 2017, 2018, onde, apesar daquelas lesões iniciais do campo visual, houve uma melhora campimétrica e uma estabilidade ao longo do tempo. Já o olho esquerdo, que foi o que demonstrou na imagem do nervo óptico uma alteração mais pronunciada, uma escavação mais evidente, com essas imagens, com essa depressão, com essas alterações inferiores no campo 32, houve uma melhora ao longo dos anos, demonstrando talvez que tanto para o olho direito como para o olho esquerdo, a associação com a dorzolamida possa ter demonstrado uma melhora tanto pressórica quanto campimétrica e até mesmo uma estabilidade morfológica. Já no OCT, a gente percebe aquilo que eu falei inicialmente, uma redução inferior no quadrante do olho direito, comparativamente ao olho esquerdo, que era o olho mais escavado, mas uma estabilidade ao longo dos anos pela análise de progressão. Aqui no olho direito, as duas imagens iniciais e a última imagem comparando a mesma lesão estável ao longo dos anos, e o olho esquerdo também da mesma forma ao longo de todos esses anos, com a última imagem mais recente. Esse paciente está bem estável
esse paciente é um paciente adepto ao tratamento, continua sem queixas visuais, e adesão ao uso do timolol associado à dorzolamida, e o que mostra na prática que a gente consegue, com medicações acessíveis mesmo ao generalista, que possa haver uma redução da pressão como efeito direto e deletério das células ganglionares associada a essa neuroproteção que a dorzolamida possa nos dar. Eu agradeço o convite e estou disponível para a nossa discussão. Oi, Lu, muito obrigado. Eu queria que você me relatasse um pouquinho no seu dia a dia. Quando você está tratando o paciente, você sempre pensa em reduzir pressão ou pensa em neuroproteção, ou os dois? Então, Rê, mais uma vez eu agradeço ao convite. Como os colegas Raiza, querida, e o André já mencionaram, a gente precisa ver o paciente como um todo. Hoje, o que a gente tem acesso e comprovadamente de melhora ao longo do tempo para o paciente com glaucoma ser a redução da pressão intraocular, poucas são as medicações que a gente comprovadamente tem uma associação de diminuição da pressão com a neuroproteção. Então, no meu caso, na prática clínica, olhando um paciente globalmente, vai depender do prognóstico, do estágio do glaucoma, da idade e dos efeitos colaterais. Mas sim, respondendo a sua pergunta, o máximo que eu posso na associação do timolol com a brimonidina ou com a dorzolamida é a minha preferência, dependendo do caso e do nível de pressão. Perfeito, muito obrigado, viu, Lu? Agora nós vamos dar sequência com o Dr. Taurino Rodrigues do HCLOI. Curva ou sobrecarga?